agradeço por vocês terem clicado nesse vídeo. Eu sou muito grato e peço que vocês se inscrevam nesse canal. Em Lucas 9:23, diz a palavra do Senhor: E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos falar sobre o que eu preciso deixar quando eu aceito Jesus. Bem, aqui está dizendo que eu preciso negar a mim mesmo. O que eu preciso negar a mim mesmo? O que tem em mim que eu preciso negar? E não estou falando ainda de pecado. Mas tem situações em nós que não são pecados, mas nós precisamos deixar. Porque para outra geração que vem após nós é uma criptonita, ou seja, vai enfraquecer a próxima geração. Só que a geração agora está deixando entrar um monte de coisa que está fazendo com que a próxima geração seja derrotada. E derrotada nem pelo diabo não, é derrotada pelas vontades, desejos. Porque quando faz-se a vontade do diabo e para de fazer, ele se manifesta porque ele não quer perder a pessoa. Mas ele entendeu que se a pessoa fizer a vontade da pessoa mesmo, não se negar, ela continua enfraquecendo pessoas pelaquela atitude e ele fica escondidinho numa boa, tranquilo, só detonando mais gente. Quando a gente vai para uma escola, a gente vai para aprender o quê? A ler e escrever, por mais que a gente já esteja falando. Mas a gente vai para aprender como que são as 4 operações, né, de matemática, quais são as leis ortográficas, o que eu posso escrever, o que é geografia, o que é história, o que eu posso ver na história, o que eu posso aprender no campo geográfico, as suas mudanças contínuas, né, no relevo, o que eu posso aprender na ciência. Depois eu vou aprender a biologia, depois eu vou aprender mais a fundo a física, a química. Aí tem o ensino fundamental, tem o ensino médio e tem a graduação, que é a faculdade. Então eu vou estudar aquilo que eu gosto, agora eu posso escolher. Por que eu posso escolher ir para a faculdade A, B, C ou D? É porque eu tenho capacidade, porque eu fui bem aplicado no estudo. Sim ou não? É difícil alguém fazer uma faculdade obrigado àquilo que não gosta. Mas tem pessoas que fazem uma faculdade para ela começar a trabalhar naquela área e fazer uma daquela que ela ama muito. E faz pós e aí se forma verdadeiramente naquilo que quer. E esse conteúdo que nós temos hoje é de pessoas que estão aprendendo algo e aprendendo algo meio dissoluto, meio que foi dissolvido. Vamos colocar aqui, se tiver tem 3 tipos de pessoas aqui, vamos colocar um da religião, ele é espírita, o outro é católico e o outro é cristão. O que vai acontecer? Um vai receber orientação da Umbanda, ele vai seguir a Umbanda. Ele vai aprender sobre os orixás, sobre santos, sobre o que é para fazer, sobre quem for, vai entrar na história e vai viver a vida dele, certo? Beleza. O catolicismo também vai entrar e vai aprender como que é toda a liturgia, como que funciona a Eucaristia, e vai entender como que funciona ali, e vai ficar naquele ambiente. Amém? E o cristão também. Quando ele aceita Jesus, ele vai ter que olhar a vida dele, como que Cristo andou e como que ele fazia e obedecer o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. E não tem como corrigi-la. É seguir conforme está escrito. Aí que acontece as situações de agora. Ninguém muda a forma do umbandista viver pela Umbanda. Ninguém muda a forma do católico viver. Mas alguém quer mudar a forma do cristão viver, do servo de Deus viver, daquele que escolheu seguir a Bíblia, daquele que escolheu seguir negar-se a si mesmo. Tá entendendo a situação aqui? Gente,
quem quer seguir Jesus tem um parâmetro aqui: negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu vou negar, de repente, olha só, eu vindo de um berço espírita, então eu precisei olhar e falar: isso aqui para mim não é bom, eu vou negar isso, eu vou renunciar a isso e eu vou aprender do Espírito Santo. E assim fui aprendendo e neguei certas atitudes que eu também tinha para permanecer em Cristo. Então são situações que a gente vê que eu quero entrar, mas eu não quero aprender de Jesus. Sabe por quê? Porque antigamente falavam que Deus odiava as pessoas que usavam droga, Deus odiava as pessoas que tinham vida louca, Deus odiava... Não, Deus sempre amou. Deus odeia o que a gente escolhia para nós. Deus odeia nossos relacionamentos promíscuos. Deus odeia a promiscuidade. Deus odeia o adultério, a mentira, a infidelidade, porfia, emulação, glutonaria. Deus odeia tudo isso que a Bíblia está condenando. Só que agora chegou um tempo das pessoas pegarem uma palavra e falar que Deus ama aquilo. Que também eles querem incluir aquele ou aquela abominação, dizendo que Deus ama. Mas estão esquecendo que se alguém ama a Deus, pratica suas palavras, cumpre as suas palavras ou nega-se a si mesmo. Porque esse é o parâmetro de seguir uma vida com Jesus. Para ver que isso é uma estrutura, ali no capítulo 6, no Sermão da Montanha, versículo 17, ele estava falando que tinha muitas outras pessoas ali, muitos discípulos com ele. Muita gente de Tiro e Sidom, tinha muita gente de Jerusalém, então tinha muitas pessoas ali com conhecimento diferente, com base diferente. Logo no capítulo 7, nos versículos à frente, ele fala, no versículo 41, 42, fala sobre a hipocrisia daqueles que tinham trave nos olhos e queriam repreender pessoas que tinham um argueiro ou um cisco nos olhos. Mas por que fala sobre trave? É porque trave simbolizava, na época, era estrutura de casas, como se fosse uma coluna, um pilar hoje. E ali eles eram colocados para levantar uma estrutura. Ou seja, veja aí que quem tem uma estrutura definitiva, ou seja, de um conhecimento definitivo, uma base definida, ele não muda os seus parâmetros. Aquela base só é destruída se vier uma tempestade. E com força contra aquela estrutura e derrubar. Isso a gente vê nos versículos finais do capítulo 7 de Lucas. Olha, veio uma grande tempestade, deu contra aquela casa e ela caiu porque ela não estava firmada sobre rocha, sobre o fundamento que é Cristo. Então vamos lá. Se eu quero mudar e ajudar alguém a tirar um cisco do olho, eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias, pegar a minha cruz e seguir. Aí eu vou conseguir ajudar o meu irmão porque eu estou fazendo isso. Olha, eu não uso mais isso, tá? Eu estou carregando a minha cruz, que é a minha vergonha. Todo mundo olha lá o adictão lá, ó. Rapaz, adictão era assim, fazia, assim e tal, assim, sim, fazia. Eis-me aqui agora, ó, negando a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, pegando a minha vergonha e seguindo a Cristo. Então eu posso abrir os olhos de alguém e tirar o cisco dos olhos dela, não sendo um hipócrita. Asaf, um grande homem de Deus, sabia do que ele estava passando quando ele começou a olhar. O Salmo 73 fala sobre isso. Ele começou a olhar para o que os ímpios tinham e começou a olhar para as faltas dele. E começou a azedar o seu coração, sentir pontada nos rins.
ele ficou azedo, igual muitas pessoas que hoje estão azedas, não conseguem sorrir pela alegria de ninguém, não conseguem dar um glória, porque está tão azedo que os outros estão vencendo e ele não está mais. E tem gente que está com raiva de mim e de você só porque você está renunciando às suas vontades, ou só porque você quer seguir Jesus, e você quer seguir Jesus de uma forma negando. Ah, não, mas isso não é pecado. Tá, isso não é pecado, mas não me convém, cara, então eu nego. Eu não quero esse estilinho para mim porque eu prefiro estar melhor. Quando você vai num casamento, como você vai? Porque você que entende que o ambiente é um ambiente de uma festa, um matrimônio. E quando você vai à igreja? Nós entendemos que a igreja é o quê? Um lugar de quê? A noiva está ali. Então, se você tem essa concepção de que qual é o ambiente de culto que você participa junto com os irmãos, essa é uma base. Eu entendi o lugar que Asaf entendeu, porque quando ele falou assim, mas quando eu entrei no santuário, então o santuário continua sendo santuário, tá? Aquilo ali não são só 4 paredes, não. Às vezes alguém quer milagre não entendendo ali. Olha só, tem gente que quer milagre olhando para um profeta, uma profetisa que vai vir de longe, que vai entregar alguma coisa para ele, esquecendo Deus do santuário, quem está no lugar. Tem gente que dá visão a alguém, a um ministro de louvor, e esquece quem é o Deus do santuário, quem está no santuário. E essas bases têm sido corrompidas. Alguma coisa que está surgindo. E nós temos que ficar atentos a isso. Porque aqui, na palavra de Deus, a gente está vendo sobre base forte. Mas aquela casa foi ao chão porque não tinha uma estrutura em Jesus. Foi firmada sobre a areia. Então construa uma base firme para você. Quantas pessoas já não ligam mais para a autoridade? Basta uma palavra sua. Autoridade está faltando. A quem eu presto esta autoridade? Eu estou subordinado a uma autoridade. Não, que autoridade o quê? Hoje é outro tempo, você pode vir de qualquer coisa, você pode vir de sunga, de biquíni aqui para a igreja, ninguém vai achar, ninguém vai... Porque hoje é outro tempo. É tenso. Então eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso ter estrutura, eu preciso fazer com que volte, eu preciso reconhecer lugares, eu preciso ser a música, eu preciso, para eu estar negando a mim mesmo, ser uma estrutura de valor, eu preciso, para eu fortalecer alguém, tirar o cisco dos olhos de alguém, eu preciso primeiro ser uma estrutura, senão eu estou sendo um hipócrita. Palavras de Jesus. E mais um. Nos versículos à frente, quando fala sobre a viúva de Naim. Estava com seu filho morto em cima do esquife. Ele não tocou no menino. Ele não tocou no jovem, mas ele tocou na estrutura, que chama-se esquife. É uma estrutura que estava mantendo o menino morto. Dizendo para mim e para você que são as estruturas que estão mantendo alguém morto, porque a vontade dele é ressuscitar. E ele falou, mancebo, levanta. E o menino se levantou. Assim ele está fazendo nesta geração, levantando muitos mortos, mas mudando as estruturas dos lugares, que são as estruturas que estão mantendo pessoas mortas. São as estruturas que estão mantendo pessoas andando iguais a zumbi, indo para dentro de um ambiente só para encher o ambiente, não precisando mais renunciar e mudar a sua vida por dentro. Estão fazendo o que querem, fazem a mesma coisa na boate, fazem a mesma coisa dentro de um ambiente, porque não estão entendendo o ambiente. Imagina se vem uma lei agora, olha isso, se vem uma lei agora e fala que não é mais preciso alfabetizar.
As pessoas que escrevem o que querem e não é preciso mais aprender matemática, não é preciso mais aprender português da forma que se fazia. E as pessoas que aprenderam vão ter que entender as pessoas que não querem aprender nada. Como é que vai ficar isso? Mas é dessa forma que estão colocando muitos agora. Então, se a gente quer crescer, nós continuamos mudando as nossas estruturas. É muito interessante a gente permanecer em Jesus, porque a única estrutura que prevalece é a dele. Pode se movimentar tudo contra nós, mas o que permanece é a estrutura firmada na rocha, que é Cristo. Então, espero que tenha tocado o seu coração essa mensagem. Espero que você seja uma estrutura firme com Jesus. Esteja renunciando e negando a si mesmo todo dia, pegando a sua cruz e seguindo Jesus. Porque essa é a transformação. Olha para você, olha para o espelho. Olha para o espelho, olha para você. Vê se realmente você é reconhecido como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Vê se o seu jeito de falar, porque às vezes tem pessoas confundindo as coisas. Quer cantar para Jesus de qualquer maneira, só para que o mundo possa cantar também. Musiquinha não resolve nada. Jesus sabe o que é louvor. E olha, o inimigo também, tá? Aquela campana romã nas estolas sacerdotais, quando Doeg destruiu todos os sumos sacerdotes, ou pegou aquela região toda ali dos sacerdotes e destruiu, matou todo mundo, Abiatar saiu dali e foi lá para onde Davi estava. Davi perguntou: tem uma estola sacerdotal? Tem umas vestes? Tem. Quando ele colocou, aquela campana romã tocou. O inimigo: ué, eu não mandei matar todos? Porque ele entendeu que tinha louvor. Ele sabe muito bem o que é louvor. E o louvor e quando Davi tocava, não era porque Davi estava tocando música não, tá? Ele realmente era a música. Ele realmente era aquilo. Ele realmente fazia aquilo. Não fazia para mostrar, para ter trono, para ter... Não. Ele era aquilo. Mas quando Davi expressava o que ele era para Deus, foi aí que Saul foi liberto daqueles demônios. Porque se você é uma estrutura que quer mudança para sua vida, renovai-vos na transformação de vossas mentes, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso renovar a minha mente. Ou seja, do quê? Das coisinhas que eu acho. É bem capaz, no ambiente que você está, você viver as mesmas coisas lá fora e achar que porque Deus te ama, você pode fazer de tudo. Então, siga Jesus. Pise onde Ele te mostra para pisar. Ei, não fica ouvindo só de mim ou de outros canais aí não. Busque do Espírito. Se conecte com o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Fala assim com Ele. Instrua-me, Espírito Santo. Olha isso. Não tem a palavra que diz: se blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Sabe por quê? Porque é a última chance. O Pai já esteve aqui no meio dos homens, falando, dando leis, ordem para se ajustar. Depois chegou a hora do Filho. O Filho veio aqui, demonstrou amor por mim e por você e se entregou por mim e por você. Pessoas mesquinhas igual a nós, pessoas miseráveis, pessoas pobres e nus como nós, cheias de pecado. E Ele falou assim: ó, eu vou comprar vocês. Mostrou já o amor, o Filho, e muita gente ainda não quis. E Ele falou: eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo. Olha isso, deixou o Espírito Santo, é a última chance. E Ele está aqui comigo, está aí com você, tá? Então, se apegue ao Espírito Santo que está aqui, porque um dia, breve,
Ele irá nos arrebatar. Nós encontraremos com o Senhor nas nuvens e seremos transformados. Depois disso, é com Ele. Homens falam que é assim, que vai ser assim, que vai ter isso, que vai ter aquilo. A palavra me leva até aqui. Tem muitas coisas mais, mas pelo Espírito. Por homens eu vou para lá, eu vou para cá. Mas pelo Espírito, eu sei que vai ter uma hora que eu serei totalmente transformado. E daí para lá é com Ele. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Não é um simples mentor motivacional. Ok? Um grande abraço. Deus te abençoe.